Olá, futuro investidor, tudo bem? Seja muito bem-vindo à segunda aula do curso de Tesouro Direto. Hoje nós vamos falar sobre renda fixa, sobre o que é o Tesouro Direto e o que são títulos públicos. Antes, preciso saber de você. Já fez o seu orçamento familiar? Se você já fez, parabéns, show de bola. Se não fez, que tal quando terminar essa aula você ir lá e fazer esse orçamento familiar, que é muito importante. Se você não assistiu a aula número 1, o link está aqui na descrição. Vai lá, assista a primeira aula, depois você volta aqui e assista esse vídeo, combinado? Durante esse curso básico de Tesouro Direto, você vai entender as vantagens do Tesouro Direto. Juntos nós iremos conhecer as principais características do programa para que você possa ter acesso a uma boa opção de investimento e ao mesmo tempo ampliar os seus conhecimentos financeiros, de modo a melhorar também o desempenho em qualquer investimento que você venha realizar no futuro. E por que começar com o Tesouro Direto? Porque investir no Tesouro Direto é simples e você não precisa de muito dinheiro para começar. Essa é uma alternativa de aplicação que permite investimentos a partir de R$30 e o melhor é que você pode aplicar aí da sua casa, do seu trabalho ou de qualquer lugar que tenha acesso à internet, né? Pois essas transações são feitas aí pela internet. Então, vamos lá o que é renda fixa. A renda fixa é o tipo de investimento para quem vai fazer o seu primeiro tipo de investimento ou para aquelas pessoas que já investem, mas têm um perfil mais conservador, que não gosta muito de se arriscar. É uma modalidade de investimento onde a rentabilidade é, digamos, previsível. Nessa modalidade de investimento, o investidor ele conhece as condições de rentabilidade e o fluxo de pagamentos da obrigação do devedor do momento que faz a aplicação. Diferente dos ativos de renda variável, como as ações, por exemplo, que não possui regra pré-definida de rentabilidade. Na renda fixa, a sua regra de rendimento já é predeterminada e conhecida. Quando você investe em um ativo de renda fixa, a sua rentabilidade pode ser definida como uma taxa de juros, como uma correção monetária pela inflação ou até mesmo com uma taxa de juros fixa. Mas atenção, embora a modalidade de investimentos no Tesouro Direto seja de renda fixa, os preços dos títulos variam com o tempo de acordo com a taxa de juros, que são praticadas naquele momento, mas quando se aproxima dos vencimentos do título adquirido, a rentabilidade converge para aquela rentabilidade contratada. O que é Tesouro Direto? Em 7 de janeiro de 2002, o Tesouro Nacional, em conjunto com a BMF-Bovespa, criou o Programa Tesouro Direto, que possibilita a aquisição de títulos públicos por qualquer pessoa física que tenha CPF. O objetivo desse programa é democratizar o acesso a uma das melhores opções de investimento em renda fixa e, antes da sua criação, apenas as instituições financeiras tinham a possibilidade de investir nesses ativos ofertados diretamente pelo Tesouro Nacional, órgão responsável pela emissão e a garantia dos títulos da dívida pública federal. A ideia era criar então novas alternativas para o pequeno investidor, como um produto complementar que não passasse assim pela indústria de fundos de investimento. Esse segmento era, até a criação do Tesouro Direto, praticamente o único canal de distribuição de títulos públicos ao público geral. No entanto, as taxas cobradas pela maioria das instituições eram relativamente elevadas para o pequeno investidor. E outro papel muito importante do Tesouro Direto é o estímulo ao investimento de médio e longo prazo, que tende aí a gerar maiores ganhos para o investidor. Mas falamos em Tesouro Direto, em títulos públicos e o que é, afinal, título público? O que são esses títulos públicos? Títulos públicos são ativos do governo federal utilizados para captar recursos a fim de financiar a dívida pública e as atividades do governo. Se o governo gasta mais do que arrecada, ele forma uma dívida ao tomar emprestado à sociedade. Ele faz isso vendendo os títulos públicos e devolvendo aos que lhe emprestam o mesmo montante acrescido de juros numa data futura. Esses títulos geralmente são comprados por bancos, por fundos de investimento, por investidores estrangeiros e etc. Mas por que faz sentido o governo se endividar? Assim como o uso do crédito por um cidadão facilita o alcance de grandes conquistas, como a compra da sua casa própria, por exemplo, o endividamento público, se for bem administrado, permite ampliar o bem-estar da sociedade e o bom funcionamento da economia. Imagine, por exemplo, que o governo quer construir uma ponte com custo de aproximadamente 10 bilhões. Uma forma de financiar a construção dessa ponte seria aumentar os impostos, o que significa que a geração atual arcaria com os custos dessa construção. No entanto, essa ponte vai ser utilizada também pelas gerações futuras. Sabendo disso, você acha razoável que apenas a geração atual arque com os custos dessa construção, sabendo que as gerações futuras também usufruirão dessa ponte? Então, uma forma mais comum
que o governo distribui esses custos ao longo do tempo é por meio da venda de títulos públicos no mercado. O governo vende o título público, recebe o recurso da venda e com esse recurso ele constrói a ponte. O Tesouro Direto oferece então títulos públicos, ou seja, investimentos de renda fixa em que a remuneração e o fluxo de pagamentos pelo governo já são pré-estabelecidos. Quando nós falamos em financiamento do governo por meio de venda de títulos, essa prática ela remete a um passado distante. Lá no século 17, por exemplo, na França, o governo francês lançou mão dessa modalidade para financiar a Guerra dos 30 anos. No século seguinte, o governo do Reino Unido financiou por intermédio de pequenos investidores privados com instrumentos que sobrevivem até hoje. Lá na Suécia, o Estado emitiu títulos especiais para construir navios de batalha. Os motivos, como vimos, variam de país para país, mas há razões importantes que justificam o interesse sobre o mercado de títulos públicos para a pessoa física. Em resumo, podemos dizer que, ao comprar um título público do Tesouro Direto, você empresta dinheiro para o governo brasileiro em troca do direito de receber no futuro uma remuneração por esse empréstimo, ou seja, você receberá o que emprestou e mais os juros sobre esse empréstimo. Dessa maneira, com o Tesouro Direto, você não somente se beneficia de uma alternativa da aplicação financeira segura e rentável, como também ajuda a financiar a dívida do país e a promover seus investimentos, seja em saúde, educação, infraestrutura, entre outras áreas indispensáveis ao desenvolvimento do nosso país. Para recapitular, hoje nós vimos que renda fixa é um tipo de investimento onde as pessoas conhecem ou podem prever a rentabilidade antes mesmo de realizar a operação. Vimos que Tesouro Direto é a oportunidade que o Tesouro Nacional abre para qualquer pessoa que esteja em qualquer lugar que tenha acesso à internet possa ter rentabilidade de grandes investidores a partir de R$30. Vimos também que títulos públicos são papéis emitidos pelo Tesouro Nacional que representam uma forma de financiar a dívida pública e permite que os investidores emprestem dinheiro para o governo, recebendo em troca uma determinada rentabilidade. A aula de hoje é isso. Fique à vontade para comentar. E antes de terminar essa aula, se você já quer realmente começar a investir com segurança, com uma boa rentabilidade, eu recomendo para você o curso completo de Tesouro Direto. Esse realmente é um curso completo que aborda desde os tópicos básicos sobre o que é Tesouro Direto, desde tópicos mais avançados, como aulas práticas das análises de alguns resultados e até a compra de títulos em tempo real. E para quem é esse curso? Esse curso de Tesouro Direto foi desenvolvido tanto para aquele que deseja começar a investir, mas talvez tenha medo de fazer cadastros pela internet, tem dificuldade de escolher uma corretora de valores ou não sabe que título escolher, e até mesmo para investidores mais experientes. Então, aprenda a investir com sabedoria, o link está aqui na descrição, confere lá. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, não se esqueça de se inscrever no canal, siga lá no Instagram e até a próxima aula. Tchau!